Olá, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma devocional. O nosso compromisso é de todos os dias. 365 dias aqui caminhando com o Senhor Jesus, devocionais diárias para nos ajudar na nossa caminhada, no nosso crescimento espiritual, trazendo exposições bíblicas, aplicações para o nosso crescimento espiritual. E nós estamos aqui na nossa devocional de número 24, hoje é 24 de janeiro de 2023, estou gravando aqui um pouco mais tarde hoje, por conta do trabalho, mas todos os dias, sempre que Deus permitir, nós estaremos aqui. Nosso compromisso, trazendo uma palavra de Deus para o teu coração. Então desde já eu te peço que você compartilhe essa mensagem, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, faça essa palavra chegar a muitos corações que precisam de uma palavra de encorajamento. E eu quero te incentivar todos os dias, você manter essa devocional, essa comunhão com o Senhor, alimentando o seu espírito, a sua alma, da santa palavra de Deus. Como é bom nós temos comunhão com o Senhor. Como é bom a gente desfrutar dessa comunhão maravilhosa com o Senhor Jesus Cristo. Amém? E hoje nós vamos aqui então falar sobre a parábola do semeador ou dos solos, né? Comparando aí cada tipo de coração, a vários tipos de reações com relação à palavra de Deus, como as pessoas reagem, como o coração das pessoas reagem diante da palavra de Deus. Então depois você vai ler hoje Mateus capítulo 13, dos versículos 1 e 9, e depois você vai ler Mateus 18 a 23, que é a explicação que Jesus dá da parábola do semeador, tá bom? Nós não vamos fazer a leitura para a gente poder ganhar tempo aqui, mas depois você pode conferir essa referência, e essa é a nossa devocional, a parábola do semeador e dos solos, vários tipos de coração e como nós reagimos à palavra de Deus e que tipo de coração de fato agrada ao Senhor. E que devemos ter esse coração realmente quando nós agimos em obediência à palavra de Deus. Então, no reino de Deus, Jesus convidou muitas pessoas, Jesus fez as pregações de Cristo, os ensinamentos de Cristo, convidando as pessoas a fazerem parte desse reino. Jesus sempre anunciou o evangelho, a mensagem do reino. Ele mesmo era a mensagem viva, o verbo, a palavra que se encarnou. Então, ele transmitia a mensagem, ele falava do reino de Deus. Não era o reino dos homens, não era aquele reino romano, que muitas vezes os discípulos pensavam, por exemplo, que Jesus teria vindo para estabelecer um reino terreno, um reino humano. Não, mas como ele mesmo disse, o meu reino não pertence a esse mundo, o meu reino não é daqui. Então ele convidou muitas pessoas. No livro de Mateus, então, Mateus apresenta Jesus como rei, e Mateus apresenta vários convites, vários discursos, vários sermões, vários ensinamentos, várias parábolas ou comparações do reino, em que sempre Cristo estava ensinando as multidões, ensinando aos seus discípulos, né? E aqui no capítulo 13, na parábola do semeador, Jesus vai narrar essa parábola para justamente fazer um paralelo ou fazer um contraponto com algumas argumentações dos fariseus. Nós sabemos que os fariseus, esse grupo religioso, eles eram contra Cristo, eles procuravam sempre encontrar algum defeito, alguma brecha para ter do que acusar Jesus, porque de fato eles não aceitavam que aquele homem de Nazaré, aquele que cresceu entre eles, que eles sabiam que era filho de José, filho de Maria, que tinha os seus irmãos, era de fato o Messias prometido no Antigo Testamento. Era de fato filho de Deus. Então eles não criam, e por causa disso eles disputavam, eles duvidavam, eles tentavam de alguma forma contrariar
a mensagem do Senhor Jesus. É óbvio que essa ação dos fariseus revelava o coração deles, um coração endurecido, um coração rebelde, que agia de maneira indiferente com a palavra, com os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, capítulo 3, Jesus está dando uma resposta aos fariseus. E os fariseus, eles agiam com relação à palavra, aos ensinamentos, à pessoa de Jesus Cristo, de maneira indiferente, incrédula e com hostilidade. Eles revelavam um coração insensível à palavra de Deus, como hoje também. Hoje não são todas as pessoas que aceitam a palavra de Cristo de bom grado. Não são todas as pessoas que de fato se submetem aos ensinamentos de Jesus Cristo, porque a mensagem do reino, a mensagem do evangelho é contra a cultura, não é uma mensagem agradável aos ouvidos de alguém que quer viver na prática do pecado, não é agradável a alguém que está sempre preso a esse mundo, aos prazeres desse mundo, às riquezas desse mundo. A mensagem de Cristo, a mensagem do reino, a mensagem que Cristo trazia, ia na contramão de tudo que era ensinado pelos fariseus. Por exemplo, enquanto que os fariseus ensinavam eles odiar os seus inimigos, Jesus ensinava a amar os seus inimigos. Enquanto que Jesus ensinava sobre orar pelos os seus adversários, Jesus ensinava sobre amar pecadores, e o próprio Cristo foi considerado amigo de pecadores, os fariseus eram considerados um grupo separado, um grupo diferente dos outros seres humanos, então eles se sentiam melhores do que os outros, de maneira que eles viviam separados, e Cristo não vivia entre pecadores. Então tudo que Cristo ensinava ia na contramão de tudo que os fariseus ensinavam, ia na contramão da cultura da época. Assim também hoje, a palavra de Cristo não é aceita por muitos, porque a palavra de Cristo vai na contramão dessa cultura, desse mundo decaído, desse mundo pecaminoso. Portanto, nem todos aceitam essa palavra, nem todos se submetem aos ensinamentos de Cristo. E muitos agem de maneira indiferente, muitos agem com um coração incrédulo. É por isso que Jesus vai falar sobre a parábola dos solos, ou dos tipos de coração, das reações das pessoas diante da semente, que é a palavra de Deus. Pessoas agem diferente, as reações são diferentes, nem sempre as pessoas aceitam essa palavra, e alguns aceitam, mas no decorrer da caminhada desistem, desfalecem, e aí Jesus vai explicar todo esse processo, os vários tipos de solo que há, e o porquê que nem todos aceitam de bom grado a palavra, e porquê que nem todos permanecem firmes nos caminhos do Senhor, em obediência ao Senhor. Então, vamos aqui à parábola do semeador. Vamos falar aqui rapidamente de 4 tipos de solo, ou 4 tipos de coração. O primeiro solo é aquele que a semente que foi plantada à beira do caminho. O que significa isso? Esse coração, essa semente que foi plantada à beira do caminho, esse coração é o coração fechado para entender a mensagem do reino. Portanto, essa pessoa, esse tipo de coração à beira do caminho, o inimigo, Satanás, vem e arranca e tira a verdade, a semente da palavra de Deus do coração daquela pessoa. Essa pessoa que tem um coração fechado para entender, para compreender a mensagem do reino, os ensinamentos de Jesus Cristo, facilmente o inimigo seduz essa pessoa, o inimigo engana essa pessoa, e essa pessoa fica cheio de dúvidas, cheio de indagações, um coração incrédulo por natureza. E aí essa pessoa não permanece, e aí essa pessoa não continua, porque desiste, porque o coração está fechado. É uma pessoa cheia de dúvida, é uma pessoa que é incrédula com relação aos ensinamentos de Jesus Cristo. E o diabo vai lá e engana com as suas sutilezas, com as suas palavras, e envolve aquela pessoa nas coisas do mundo, no pecado, e a pessoa vai lá e desiste. A palavra não cria raiz, a palavra não cria firmeza espiritual na vida daquele que está ouvindo. Isso é o primeiro coração, é o primeiro solo, à beira do caminho.
A semente é a mesma, é a palavra de Deus. As reações ou os tipos de campo ou de terra ou solo que essa semente será plantada é que são diferentes. O segundo tipo de solo é o solo pedregoso. O que significa isso? Esse pedregoso, esse solo pedregoso é um coração que até se contagia a princípio com as alegrias do reino. Até entende o evangelho, tem algum entendimento do evangelho, fica emocionado com a obra de Cristo, chora, sente emoção, aceita Cristo, né? A gente usando a nossa linguagem aqui, na verdade é Cristo que nos aceita, mas para a gente ter aqui uma compreensão, vai lá na frente, faz aquela oração de confissão, e chora, e sente alegria, e tem até uma compreensão do evangelho. Porém, esse coração, esse solo pedregoso, esse coração, ele não está atento ao custo, ao preço que nós temos que pagar para seguir a Cristo. Tem um preço a pagar, exige renúncia, é o preço do discipulado, de abandonar as coisas que nos atrai, aqueles pecados prediletos, para seguir a Cristo, para amar a Cristo, para obedecer a Cristo. Essa pessoa não está atenta, não está disposta a renunciar às coisas, não está disposta a pagar o custo do discipulado, de seguir a Cristo, de ser perseguido, de ser rejeitado, de ser maltratado por causa do evangelho. E por conta dessas coisas, essa pessoa não esperava essas tribulações, porque seguir a Cristo, de repente pessoas vão se levantar contra você, de repente no seu trabalho, dentro da sua casa, dentro da própria igreja, tentando tirar você do foco, da presença de Deus. E esse solo pedregoso, esse coração não estava pronto para essas tribulações, para essas perseguições, e aí, em meio a essas dificuldades, em meio a essas lutas que se levantam pelo fato da gente ser discípulo de Cristo, seguidor de Cristo, o que essa pessoa faz? Ela não sobrevive, ela não aguenta as tribulações, ela não aguenta as perseguições e abandona Jesus e desiste do evangelho. Então esse coração não criou raízes profundas, resistentes. É alguém que não resiste às perseguições por amor a Cristo. É um coração frágil, diante das lutas, desistem, desanimam, não quer mais Cristo, não quer mais adorar o Senhor, não quer mais ir à igreja, não quer mais buscar as coisas de Deus. Então esse é o segundo tipo de coração. O segundo é a semente que foi plantada entre os espinhos. O que significa esse coração, esse simbolismo dessa terra que foi plantada entre os espinhos? Esse coração ouve a palavra e reconhece os custos, sabe que tem um preço a pagar, mas os encantos, os prazeres do mundo são mais atrativos do que seguir a Cristo. As festas, os bares, as noitadas, as amizades do mundo atraem mais o coração dela do que a Cristo. De maneira que esse coração está tão preocupado com as coisas mundanas, com os prazeres próprios de si mesmo, e essa pessoa é seduzida pelas riquezas, pelo egoísmo, pelo bem-prazer próprio, que essa pessoa não se satisfaz na presença de Deus, essa pessoa não se alegra em servir a Cristo. E aí o mundo atrai, a isca do mundo, os prazeres efêmeros, passageiros, as amizades, as curtições, as festas, as riquezas, os bens materiais, enche os olhos. E a pessoa vai e abandona Cristo, deixa Jesus, larga a cruz, deixa de adorar o Senhor. Esse é o terceiro tipo de coração, que desiste, que é materialista, só pensa nos bens, só pensa em dinheiro, só pensa em riqueza, só prioriza as coisas materiais, mas não prioriza as riquezas espirituais. Da devocional de ontem, esse tesouro maravilhoso que é seguir a Cristo, que é amar a Cristo. Tem o seu terceiro tipo de solo. O primeiro é a beira do caminho, o segundo é o solo pedregoso, o terceiro é a semente que foi entre os espinhos. Mas existe um quarto solo, que esse solo é o solo da boa terra. Louvado seja Deus. O que significa isso? É a semente, é a palavra de Deus que é plantada em um coração que é comparada a uma terra frutífera, a uma terra boa. Esse coração é o que passa pelo processo do discipulado completo.
Ou seja, a pessoa ouve o Evangelho, a pessoa entende e responde o Evangelho em renúncia, em obediência. É alguém que de fato se converteu de coração, que foi alcançado pela graça de Deus, pelo Evangelho, e aí essa pessoa obedece, essa pessoa renuncia tudo por amor a Cristo. Renuncia amizades, renuncia ambientes, renuncia qualquer coisa, mas não quer perder essa comunhão com Deus, não quer perder essa alegria de se ver o Senhor. Esse é o coração da boa terra, esse é o coração que como uma boa terra está germinando, está brotando frutos para a glória de Deus. Então esse coração experimenta as riquezas espirituais, e não barganha, e não troca as riquezas espirituais por nada desse mundo. Esse é o coração, é a boa terra, é a boa terra. Esse é o coração receptivo à mensagem do reino de Deus. É alguém que ouve, é alguém que pratica a palavra de Deus. Não é igual o primeiro coração, esse coração à beira do caminho, que deixa o inimigo roubar a semente. Esse coração, essa boa terra, não é igual o solo pedregoso, esse coração que em meio às dificuldades abandona a fé, desiste de Jesus e volta para o mundo, e é envolvido nos prazeres do mundo. Também não é aquele entre os espinhos, aquele coração materialista, aquele coração que só serve a Cristo quando tudo está bem, quando as dificuldades se levantam, vira as costas para o Senhor Jesus e volta às práticas mundanas do pecado. Não, esse coração é um coração que tem raiz, está firmado na palavra, não desiste do amor de Deus, não desiste de se ver ao Senhor, aconteça o que acontecer, mas está ali orando, está ali vigiando, está ali louvando a Deus, adorando ao Senhor, resistindo ao pecado. E essa alegria é uma alegria indizível, indestrutível, é a alegria que só na presença do Senhor Jesus o homem pode ter. Então, esse coração tem raiz e se alimenta de Cristo profundamente, da palavra, nessa relação mística com Cristo, essa comunhão maravilhosa. Então, as lutas vêm, Satanás vem, as tentações vêm, mas a pessoa está firme na presença do Senhor. Esse é o quarto tipo de coração da parábola do semeador. E é esse tipo de coração que Jesus requer de nós, é esse tipo de coração que Jesus quer ver em mim e em você, meu irmão. Um coração que obedece, um coração que ama a Deus, que não é atraído por esse mundo, que não abandona Jesus, que não apostata, abandona a fé por nada. Nenhum prazer desse mundo, nenhuma amizade, nenhum relacionamento nos afasta da comunhão maravilhosa desse rei e das verdades desse reino. Esse é o tipo de coração que agrada a Deus. Essa é a terra boa, fértil, que o Espírito Santo gere em nós essa terra boa, que o nosso coração seja essa terra boa. Então você já começa a compreender por que muitas pessoas não permanecem na igreja, por que muitas pessoas começam a sua caminhada e depois desistem. É porque o coração, a terra, não é aquele solo bom em que a semente foi plantada e aquela pessoa de fato se converteu e serve ao Senhor e é discípulo de Cristo e segue a Cristo e não é atraído por nada mais desse mundo. Então a mensagem de Jesus é surpreendente. Ele é o grande rei que veio tomar o seu reino. Nós somos seus súditos. É um privilégio servir a Cristo. É um privilégio amar o Senhor. É um privilégio ter encontrado esse tesouro maravilhoso. Hoje mesmo ali no meu trabalho, eu chorava na presença de Deus. Liguei até para minha esposa, pensando nas maravilhas do Senhor, pensando o que Deus já fez por mim, o seu perdão, a vida eterna, a restauração da minha família. Como eu posso trocar, como eu posso abandonar, como eu posso viver em desobediência diante desse Deus tão maravilhoso, diante daquele Jesus que morreu na cruz por mim, para me perdoar, e ressuscitou por mim, e me garantiu a vida eterna, e Ele voltará para me buscar. Como é que eu posso trocar esse relacionamento com o Senhor Jesus pelos prazeres desse mundo, bebedices, prostituições? Jamais, meu irmão. Quem experimentou essa verdade, quem de fato foi eleito e regenerado, não pode voltar atrás, não pode ser aquele cão que volta a comer do vômito, e nem aquela porca que mesmo sendo lavada, volta para a lama. Não, é maravilhoso seguir a Cristo, não é incomparável. Então,
ou nós somos opositores do reino, ou nós nos tornamos súditos do reino de Jesus Cristo. Ou nós estamos no grupo que ama Jesus, que segue a Jesus, ou nós estamos em oposição a Cristo. E quando nós rejeitamos a palavra de Deus, quando nós desprezamos a semente da palavra de Deus no nosso coração, nós estamos em oposição ao reino de Deus, nós estamos a serviço do reino das trevas. Muitos que têm o conhecimento da palavra de Deus estão a serviço do reino das trevas, mas é tempo de arrependimento, é tempo de nos voltarmos para Deus e fazer com que o nosso coração seja essa terra fértil, que a semente brote e produza fruto, 30, a 60, a 100, muitos frutos de alegria, de paz, de comunhão, que só na presença do Senhor Jesus nós podemos ter. Então o único coração que nos torna súdito do reino e frutifica em obediência a Ele é aquele que se arrepende e crê em Jesus o Rei. Qual será a sua resposta? Qual será a sua reação diante da palavra de Deus? O seu coração está à beira do caminho? O teu coração é um solo pedregoso? O seu coração é espinho? Ou seu coração será essa terra boa, que você reage em obediência a Cristo e se volta para Deus e crê nele, ama ele e só deseja a presença dele e tem lutado contra o pecado e jamais quer sair da presença do Senhor? Como você vai agir? Que tipo é o teu coração? Que tipo é o solo do teu coração? Como você tem reagido diante da palavra de Deus? Como você tem andado, meu amado irmão? Reflita sobre isso. Amém. Vamos orar. Pai Santo, que o nosso coração seja uma terra fértil, em que a Tua palavra encontre guarida, Senhor, para que possamos produzir fruto, para que possamos crescer na Tua presença, Senhor. Ó Deus, e que a Tua palavra nos ensine a sermos fiéis, a termos raízes profundas, que jamais venhamos desistir, Senhor, de Te amar e de Te servir. Abençoe esse meu irmão que porventura tenha desistido, renova ele, gera arrependimento nesse coração, quebra esse coração, abre o entendimento, abre os olhos desse meu irmão, para que ele entenda, Senhor, as riquezas de estar na Tua presença e que ele venha rejeitar o mundo com os seus prazeres. Obrigado por esse momento aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe e que o teu coração seja uma boa terra em que a palavra de Deus habite. Amém.